Na última aula, pessoal, nós falamos sobre diagrama de caso de uso e diagrama de classes da UML. E aí nós apresentamos quais são os componentes que compõem esses diagramas e solicitamos aí algumas atividades para vocês realizarem, né, e treinarem o uso desses diagramas. Nesta aula, eu vou apresentar para vocês os requisitos do projeto banco, né? Vamos simular como se nós estivéssemos fazendo um sistema para um cliente, né? E o nosso cliente é um banco, né? O banco do João, da Maria, etc. Tá? E aí nós vamos extrair os requisitos, fazer os diagramas de casos de uso e o diagrama de classes desse sistema que nós vamos fazer, né, para esta empresa, né, para este banco que nós estamos trabalhando. Então, vamos aqui pegar os requisitos da nossa empresa, né, do banco que nós vamos estar trabalhando. Né? Imagine que você tem conversado com os funcionários de um banco, com os diretores, né, com gerentes, tem passado algum tempo conversando com eles e visto a necessidade desse projeto, né? Aqui eu vou estar mostrando os passos como se tivesse um atrás do outro, né? Primeiro os requisitos, depois diagrama de caso de uso, depois diagrama de classe, mas na prática a gente tem uma conversa inicial, faz um diagrama, depois conversa de novo, refaz o diagrama, vê se está indo tudo caminhando corretamente, faz uma implementação, né? Vê se o que a gente está implementando está parecido com aquilo que o banco precisa, né, com o que o nosso cliente precisa, e assim nós vamos fazer de uma forma incremental o sistema. Mas por questões didáticas, eu vou mostrar um atrás do outro, tá bom? Só para poder a gente entender e conseguir seguir, né, no processo aqui desta aula, e para que ela se torne, né, um pouco menor e não se torne uma aula muito grande. Então, vamos lá para os requisitos funcionais, né, do nosso banco. Tá? Requisito funcional representa funcionalidades, mas você também pode listar, né, os requisitos não funcionais, as características que o sistema precisa ter, né, e que precisa ser contemplado durante o desenvolvimento. Mas quais são os requisitos aqui do nosso projeto? Tem aqui uma descrição, né? Pontos que foram tirados da nossa conversa com o dono do sistema. Então, aqui está. Um certo banco possui um gerente e vários clientes. O gerente deve cadastrar os clientes do banco com os seguintes dados: nome, data de nascimento, CPF, endereço e uma senha. Cada cliente pode ter até 2 tipos de conta: conta corrente e conta poupança. O gerente também poderá ter conta no banco como cliente, ou seja, o gerente também pode se portar como cliente do banco, que tem a sua conta corrente e a sua conta poupança. O sistema deve permitir que o cliente acesse sua conta e realize as operações: depositar, sacar, ver o saldo, ver o extrato e fazer transferência. As operações que o ator pode fazer no sistema. O banco não permite que seus clientes realizem operações que possam deixar contas com saldo negativo. Então, nós temos restrições aqui também na nossa descrição, que devem ser tratadas durante a implementação. O cliente também poderá efetuar pagamento em sua conta corrente. E aqui tratou especificamente de conta corrente, não de poupança. O cliente pode simular o valor de rendimentos da poupança e o valor final. Deve ser considerado uma taxa de 0,5% ao mês, né? Uma taxa até boa para os dias atuais, né? Os usuários do sistema devem fornecer sua autenticação para poderem utilizar o sistema. Bem, essa é a descrição
dos requisitos do nosso banco. E daqui nós vamos extrair os casos de uso, né, as funcionalidades do sistema. Esses casos de uso você pode descrever detalhadamente e fazer o diagrama para representar esses casos de uso também, mas aqui nós vamos trabalhar apenas com o diagrama de casos de uso para simplificar aqui o nosso trabalho. Mas basicamente você vai ter que ter isso, né? Uma descrição geral de qual é o seu sistema, pegar cada funcionalidade, detalhar as regras dele, quais são os possíveis cenários, né, de uso de cada operação, tá? Para identificar possíveis erros possíveis alternativas de uso, né? Então, é isso que você tem no levantamento e numa especificação de requisitos, tá? Então, vamos criar nosso diagrama de caso de uso de acordo com esses requisitos que foram listados aqui, né? Que a gente entendeu, que a gente compreendeu que precisa ter no nosso sistema que nós estamos desenvolvendo. Como eu disse na última aula, vocês podem fazer esse desenho, e normalmente acontece assim, em papel, num quadro branco, né? Ou utilizando uma ferramenta do computador. No caso aqui, nesta aula que eu vou apresentar para vocês, né, para fazê-la mais rápido, né, eu vou fazer numa ferramenta, num software. E esse software se chama Modélio e eu estou utilizando a versão 4.0 desta ferramenta. Este software é gratuito, você pode baixá-lo, né, sem nenhum custo. Existem várias ferramentas de modelagem UML e eu vou utilizar aqui a Modélio. Onde é que eu pego, professor? Você pode acessar, né, o site www.modelio.org, tá? Quando você entrar nesse site, né, entrou aqui no site do Modélio, você pode fazer o download de acordo com o seu computador. Então, você pode baixar a versão de 32 bits, 64 bits para o Windows, pode baixar uma versão para o Linux, tá? Para o Mac, né? Caso alguém tenha um Mac ou outro sistema operacional que você tiver, tá? Eu creio que não deve ter uma versão para Android ou para iPhone, né? Eu creio que não tem, tá? Então, mas vocês podem baixar e instalar num computador para utilizar essa ferramenta. Professor, não vai ter como eu usar um computador, então você pode fazer num papel, pode fazer num quadro, tirar foto, tá? Então não tem nenhum problema, porque isso aqui é modelagem, normalmente nós trabalhamos desta forma. Então vamos fazer aqui utilizando esta ferramenta. Então o que eu vou fazer aqui primeiramente? Eu vou criar um projeto UML. Então File, Create a Project, vou dar um nome, tá? Vou chamar aqui de Projeto Banco 2021, tá? E vou criar o projeto. Veja que aqui embaixo tem Java Project, porque nesse software nós podemos pegar o diagrama de classes que foi gerado e gerar o código, né? Ou então o esqueleto do código, né? e que nós vamos implementar. Mas eu não vou gerar código com essa ferramenta, não. Então aqui, Projeto Banco 2020.1. Vamos criar o projeto. Está processando, tá? E aí, logo em seguida, nós vamos criar um pacote, né, para ficar o nosso diagrama. Então, gerou aqui o projeto, ó, 2020.1, tá? E aqui, ó, ele já gerou um pacote para mim, ok? Um pacote chamado Projeto Banco 2020.1. Você pode renomear, tá? Editar este elemento e renomear, ou você pode adicionar outros pacotes aqui dentro, né? Eu vou adicionar aqui, por exemplo, um outro pacote, ó, Create Element, tá? Eu clico aqui, ó, tá vendo o símbolo da UML? Tá certo? Aqui, ó, UML, né? Creio que dá para enxergar. Então, você vai criar os diagramas aqui dentro, tá certo? Então, tá aqui o pacote, e eu vou criar aqui, ó, um novo elemento do pacote chamado casos de uso, tá?
E aqui nesse pacote, eu vou criar um diagrama, que é o diagrama de caso de uso. Vamos fazer aqui novamente. Botão direito em cima do pacote, Create Diagram, e eu vou selecionar aqui, ó, Use Case Diagram. Vou deixar o nome padrão que está aqui, tá? Se você quiser mudar o nome, você pode mudar. E eu vou dar um OK nesta ferramenta. Pronto. E aqui ele me apareceu algumas janelas aqui, uma abazinha aqui, para me desenhar o meu diagrama de caso de uso. Beleza? Então, eu vou estar sempre em mente aqueles requisitos da construção do meu diagrama. Eu coloquei aqui, ó, no editor de texto, para a gente manter o nosso guia durante a construção. Então, vamos lá ler novamente os requisitos e assim fazer o diagrama. Olha só. Um certo banco possui um gerente e vários clientes. Então, ele está dizendo aqui já que eu tenho alguns atores, né? Durante a descrição, você vê, né, casos de uso, operações sendo utilizadas pelo gerente e operações sendo utilizadas pelo cliente. Então, eles são os dois principais atores do nosso sistema. Então, vamos lá colocar os atores no sistema. Então, ó, aqui ó, o bonequinho, ó. Clico aqui nos bonequinhos, clico dentro, clico aqui no textozinho para me mudar e eu vou chamar aqui de gerente. Então, coloquei o gerente. Vou colocar agora o cliente. Cliquei no bonequinho, cliquei aqui dentro de onde nós estamos fazendo a edição do caso de uso, clico aqui, né? Cliquei duas vezes. Né? Eu clicar aqui ó, uma vez apenas em cima do nome do Hector e eu vou colocar aqui o nome cliente. Então, nós temos aqui os dois atores, né, do nosso sistema. Vou aumentar um pouquinho aqui para poder facilitar a visão de vocês. Pronto. Ok. Então, nós vamos agora colocar os nossos casos de uso. Né? Vamos lá verificar quais são os casos de uso. Então, vamos lá. O gerente deve cadastrar os clientes do banco com os seguintes dados, tais, tais e tais. Então, o que o gerente faz? O gerente cadastra clientes, tá? Eu não preciso informar que ele tem que cadastrar o nome, data de nascimento, CPF, não. Isso aqui são atributos que nós vamos utilizar lá no nosso diagrama de classes. Algumas regras de negócio nós vamos utilizar apenas lá na implementação. Então, nós vamos trabalhar aqui apenas com o que o gerente e o cliente fazem no sistema, né? São agentes externos e só aquilo que ele consegue enxergar de funcionalidade no sistema. Então, o gerente cadastra clientes. Então, eu vou criar um caso de uso aqui, ó. Use case, né? Essa elipsezinha aqui, então eu posso clicar nele e aqui, ó, adicionar e clicar aqui dentro do nosso editor, tá bom? Se você clicar duas vezes, né? Você pode colocar um nome aqui também, etc. Mas eu posso aqui clicar apenas uma vez aqui dentro, né? E dizer, ó, cadastrar clientes. Tá? Tá muito grande aqui, eu vou diminuir um pouquinho. Tá? Cadastrar clientes. E eu vou dizer quem é que cadastra clientes. É o gerente. Então, eu posso pegar aqui no link, clicar no gerente e arrastar até e clicar aqui em cima do cliente. Clico no gerente e clico no cadastrar clientes, tá ok? Então, o gerente vai cadastrar clientes. Vamos continuar lendo o nosso caso de uso. Cada cliente pode ter até dois tipos de conta. Conta corrente e conta poupança. O gerente também poderá ter conta no banco como cliente. Mas vamos pegar aqui uma coisa que não está clara nos nossos casos de uso. O cliente pode ter conta corrente e conta poupança. E você pode dizer, quem é que informa que o cliente vai ter conta corrente e conta poupança? Quem é que cria a conta para o cliente? Será que o próprio cliente pode criar? Será que tem que se passar pelo gerente para criar a conta? Bem, você vê aqui que tem uma coisa que não está clara nos requisitos. O que a gente faz? Vamos conversar com o dono do sistema. Né? E aí, quem é que cria a conta? Aí os diretores lá do banco podem dizer, não, quem vai criar a conta é o gerente. Então aí você pode, né, detalhar mais, né,
Eu posso detalhar mais os requisitos, né? O gerente cria conta para os clientes, tá certo? E aí tem a outra especificação, né? Que pode ser conta corrente e conta poupança. Então, vamos lá. Então, o gerente, ele vai... Vou criar aqui um outro caso de uso. Cliquei 2 vezes novamente, né? Força do hábito de outras ferramentas. Mas aqui, ó, criar conta, né? Coloquei aqui o criar conta. Mas, professor, e aquela questão de poder ser conta corrente e conta poupança? Eu posso criar uma extensão. Ao criar conta, vai abrir 2 possibilidades, tá certo? Vai abrir uma possibilidade de... Opa, cliquei 2 vezes novamente. Mas vamos lá, ó. Criar conta corrente, 2 opções. Ou, cliquei aqui, deixa eu clicar 2 vezes aqui para a gente alterar aqui dentro mesmo, ó. Bem aqui, ó. Criar conta poupança, ok? Então, o Enter aqui, fechar. E aí ficou criar conta poupança, ok? E aí eu coloco que o gerente vai criar a conta, cliquei aqui em cima, e nós temos 2 extensões. Olha aqui, ó, essa setazinha aqui, ó, tracejada com um Ezinho em cima, significa a extensão. A extensão vem de quem? De criar conta corrente, é uma extensão de criar conta. E criar conta poupança é uma extensão de criar conta, tá? Então, olha aqui, ó. Pronto. Ele vai criar conta e eu tenho 2 possibilidades de conta a serem criadas, conta corrente e conta poupança. Beleza. Então, vamos continuar a descrição dos nossos casos de uso aqui, do nosso requisito. Cada cliente pode ter até 2 tipos de conta. O gerente também poderá ter conta no banco como cliente, ou seja, o gerente se comporta como cliente. Tá? Então, se ele se comporta também como cliente, se o gerente também é um cliente, né, ele tem especificidades a mais, né, porque o cliente não cadastra clientes, quem cadastra é o gerente, mas tudo que o cliente faz, o gerente também faz. Então, nós temos aí uma generalização. Cliente é uma generalização do gerente. Cliquei aqui, ó, no gerente para o cliente. Então, ó, tudo que o cliente faz, o gerente também faz. Então, eu tenho uma generalização, tá bom? E o cliente é algo mais específico do que o cliente. Deixa eu fazer direito aqui, ó. Cliquei em cima do gerente, cliquei em cima do cliente, e aí eu tenho a nossa generalização, que o gerente também é um cliente. Então, vamos seguir aqui novamente com os requisitos. Pronto, aqui, né? Nós paramos aqui. O sistema deve permitir que o cliente acesse sua conta e realize as operações depositar, sacar, ver o saldo, ver o extrato e fazer transferência. Então, veja, o cliente ele vai acessar a conta dele, tá ok? E vai realizar essas operações aqui, ó, tá? Vai realizar essas operações. Como é que ele acessa a conta? Lá no último requisito, nós temos esse item aqui, ó. Os usuários do sistema devem fornecer sua autenticação para poderem utilizar o sistema. Então, vou ter aqui uma operação fornecer autenticação, tá? Vamos fazer esse último aqui primeiro, né? Tanto o gerente quanto o cliente tem que fornecer autenticação. Então, vamos lá, ó. Vamos clicar aqui uma vez. Fornecer autenticação. E aí, nós ligamos tanto o gerente quanto o cliente. Bem, já que um gerente também é o cliente, então basta ligar o cliente. Olha só. Se eu digo que o cliente ele precisa fornecer autenticação, mas se ele precisa fornecer autenticação, então, como o gerente também é o cliente, então eu estou dizendo que também o gerente precisa fornecer autenticação. Claro que o gerente vai ver mais coisas do que o cliente no sistema. Então, vamos lá. O que o cliente pode fazer? Pode depositar, sacar, ver o saldo, ver o extrato e criar
e fazer transferência. Então, vamos colocar todas essas operações aqui, tá? Vamos lá. O cliente pode depositar, diminuir aqui um pouquinho. O cliente também pode sacar. Na verdade, eu disse que usar a ferramenta é mais rápido, mas às vezes é muito chato, é melhor. Eu acho chato demais usar a ferramenta, é melhor fazer no papel, né? Isso é questão de prática, né? Ver saldo. Veja que eu estou utilizando só verbos no infinitivo, né? Para indicar ação, em vez de ver o saldo, né? Faz o saque, não. Então eu coloco depositar, sacar, ver saldo, tá? Vamos aqui ver mais. Colocar aqui embaixo. Ver o extrato ou gerar extrato, né? Ver extrato ou gerar extrato. Aí é uma denominação que você conversa com o cliente. Qual o melhor nome para a gente dar essa operação? Acho que é melhor gerar extrato. Ver extrato é melhor. Imprimir extrato. Aí vocês é uma conversa aí juntamente com o cliente. Fazer transferência, né? Vamos aqui fazer transferência. Fazer transferência, tá? E aí vai. Vamos ver se faltou alguma operação aqui para colocar no nosso diagrama de caso de uso, né? Então, depositar, sacar, ver o saldo, ver o extrato e fazer transferência. E o cliente faz tudo isso aqui, ó. Papai, eu vou ligando a seta. Tá? E aí você faz, ó, essa ligação, né, para todos os casos de uso que o cliente realiza, tá? Aí você pode fazer, não, professor, mas para depositar, sacar, ver saldo, ver extrato, fazer transferência, eu preciso ter a conta criada, então existe uma dependência. Então você pode, né, adicionar a setazinha de dependência de depositar, sacar, ver saldo e ver extrato, todas para o criar conta, né? Precisam do criar conta para poder fazer o depositar e todas essas operações, tá bom? Mas veja que vai ficar muita seta, tá? E aí, como é que a gente faz? Né? Deixa todo sujo o nosso diagrama? Não, a gente pode adicionar apenas uma informação, né? A gente pode pegar aqui, ó, um item aqui de informação, né, de nota, perdão, aqui, ó, uma nota, esse Nzinho aqui, ó, e colocar uma observação aqui no nosso diagrama, tá certo? Olha só, eu clico aqui na nota, clico no cliente, clico no editor e agora, ó, eu coloco uma descrição, tá? Vou criar aqui uma descrição. Veja só, né? O cliente só pode realizar as operações se tiver a conta criada, né? E após autenticar no sistema. Professor, não preciso da seta não. Aí você vai perceber, né? Aqui o textozinho colocado, ó. Aí você vai perceber o quão grande está seu diagrama, quão sujo está, para saber se é melhor seta ou se é melhor uma descrição, né? Então você tem que verificar se o seu desenho, né, não vai ficar tão poluído que não vai valer a pena deixar olhar para a imagem. Se você vê que não vale a pena olhar para a imagem, para que usar uma imagem? Para que usar um modelo? Para que usar um diagrama? Então o diagrama tem que ficar tanto completo quanto simples também, para poder entender, para poder quem lê, quem visualizar, conseguir perceber o que está sendo feito ou o que o sistema precisa fazer, ok? Então pronto, coloquei a observação para que, se alguém quiser ver algum detalhe, ele vem aqui
e ler essa descrição aqui, tá bom? Se fosse só depositar, só um caso de uso aqui, por exemplo, que dependesse da conta, não, coloca aqui a dependência, tá? Aqui o símbolozinho de dependência aqui, ó, no item como, certo? Colocaria aqui a dependência, clica aqui, ó, depositar depende do criar conta, ok? Então você poderia fazer isso aí, tá? Vamos seguir nos nossos requisitos. O banco não permite que seus clientes realizem operações que possam deixar contas com saldo negativo. Isso aqui tem que ser observado durante a implementação, tá? É uma regra de negócio. O cliente também poderá efetuar pagamento em sua conta corrente. Veja, efetuar pagamento, mas em qualquer conta? Não, na conta corrente. Então, isso aqui depende especificamente da conta corrente. Então, vou colocar aqui, ó, que o cliente pode efetuar pagamento, tá? E aí eu vou colocar um link que quem faz isso aqui é o cliente. Vamos ajeitar aqui o nosso diagrama. A vantagem do diagrama na ferramenta é que você modifica aqui os casos de uso. Imagina ter que mudar esses casos de uso aqui no papel. Tem que apagar e fazer de novo, né? Essa é a vantagemzinha de usar a ferramenta. E aí eu coloco que o efetuar pagamento, ele tem uma dependência de conta corrente, tá bom? Então, já por isso aqui, veja que eu não consigo fazer apenas com poupança, porque ele depende da conta corrente criada para o cliente. O cliente não consegue efetuar o pagamento se ele não tiver a conta corrente. Isso no nosso banco, tá bom? Professor, mas lá no meu banco eu consigo fazer na poupança também. Tudo bem, mas aqui é outro banco. É diferente, tá? Então, vamos continuar. E o cliente pode simular o valor de rendimentos na poupança e o valor final. Deve ser considerado uma taxa de 0,1% ao mês. Então, considere que isso aqui é uma regra de negócio. Ok? Então, o nosso último caso de uso é simular rendimentos, ou simular valor de rendimentos. Então, vamos lá. Simular rendimentos. O cliente, ele vai simular rendimentos. De quê? De qualquer tipo de conta? Não, só de conta poupança. Então, ele não vai usar para qualquer tipo de conta, tá? Então, eu tenho aqui uma dependência de simular rendimentos para o caso de uso criar... Opa, deu certo. Pronto, criar poupança. Veja que nossos diagramas aqui estão com as linhas sobrepostas, mas vamos ajeitar aqui um pouquinho, né? Nosso diagrama, isso aqui é um trabalhozinho meio chato, mas que é necessário também para poder facilitar o entendimento, ok? Então, nós fizemos aqui o diagrama de casos de uso do nosso projeto banco, né? Todas as funcionalidades do sistema. Até o final da nossa disciplina, vamos tentar implementar todas essas funcionalidades com a linguagem Java, né? Vamos utilizar o conhecimento que nós temos de Java e de orientação a objetos para poder implementar tudo isso aqui, o nosso projetozinho da nossa disciplina. Beleza. Ok, entendido, pessoal? Pronto, eu vou querer que vocês façam isso aqui ou no papel ou em alguma ferramenta, façam esse mesmo exemplo aqui para vocês treinarem e captarem melhor o entendimento. Se quiserem adicionar novas coisas, novos itens, dependências, inclusões, extensões aí, então fiquem à vontade também nesse trabalho, tá? Então vamos seguir agora, né, para o nosso próximo diagrama, baseado, né, em todos os requisitos, e aí nós vamos seguir depois com as implementações. Esse próximo diagrama que nós vamos fazer é o diagrama de classes, né? Vamos aqui voltar para o nosso projeto ML, tá? Vamos criar um outro pacotezinho aqui, ok, de element, um outro pacote, e nós vamos chamar esse outro pacote aqui, deixa eu clicar aqui 2 vezes nesse pacote, vamos nomeá-lo como sendo classes, ou modelo, né? Eu vou chamar aqui apenas de classes, tá? Chamei de classes. E nesse pacote classe, eu vou criar aqui um diagrama, que é o diagrama de classe, tá?
Então, criei aqui o diagrama de classe. Então, nós temos aqui duas abas agora no nosso projetozinho aqui, o ML. O diagrama de casos de uso e o diagrama de classes. Vamos aqui aumentar um pouquinho nosso editor novamente. E agora vamos trabalhar com base no que nós modelamos. Veja, durante a construção do diagrama de classe, eu preciso olhar os requisitos, preciso olhar o diagrama de casos de uso para entender o que são classes, o que são atributos, o que são operações. Tá? Então, nós temos aqui várias funcionalidades, né, que vão ser operações no nosso sistema, tá? Possivelmente virarão métodos, e nós temos aqui ideias de classes. Será que cliente, né, a gente dá uma olhada até nos substantivos, né, naquilo que contém uma outra coisa, tá certo? A gente fica olhando o que entidade vai ter atributo, o que vai ser preciso guardar, vai ser preciso memorizar, precisa ser persistido, né, no tempo, tá? Então, o que eu preciso para ver se é uma classe? Por exemplo, será que gerente é uma classe? Tá? O que o gerente, será que o gerente precisa do nome? O gerente é um cliente. O cliente eu já vi lá nos requisitos que tem nome, data de nascimento. Será que nome precisa ser uma classe? Não, nome é um valor de alguma outra coisa, né? O valor do cliente, né? É algo do cliente. Então aí eu consigo perceber o que é classe, o que são os atributos e o que vão ser as operações de cada classe. Então vamos lá. Vamos começando aqui. Bem, nós já vimos pelos requisitos que o cliente, né, o banco possui gerente e vários clientes, né? O gerente cadastra dados do cliente. Então, o cliente tem nome, data de nascimento, CPF, endereço e senha. Veja que no início aqui também eu tenho uma coisa possuindo outra. Banco possui gerente e clientes, né? Relacionamento entre objetos. Banco é um objeto, gerente é outro, cliente é outro, e é um relacionamento aqui de banco para gerente e para clientes, de gerente para cliente, de cliente para conta. Cliente tem contas, né? Se relaciona com contas, conta sendo outro objeto, não físico, mas um objeto abstrato, tá? E aí nós vamos extraindo classes. Então vamos fazer aqui, tá? Vamos fazer aqui um pouquinho, né? E à medida que nós formos avançando no nosso estudo de orientação a objetos, nós vamos continuar a criar novas classes. Mas vamos aqui ver o que nós podemos fazer. Vamos aqui pelo que é mais simples, né? O cliente tem nome, data de nascimento, endereço, senha, etc. Né? Então vamos lá. Aqui, ó, a classe, tá? Clico aqui na classe, clico aqui dentro, clico aqui na classe e eu tenho aqui, eu chamo ele de cliente. Então eu tenho uma classe cliente. Quero um atributo, clico nesse azinho de atributo, clico aqui dentro da classe e aqui eu tenho um atributo, ele nasceu aqui público, tá vendo aqui o maisinho? Então aqui, ó, clico aqui em cima e vou editar esse atributo, vai ser menos, privado, vai ser nome, ok? 2 pontos, qual o tipo? Eu vou colocar aqui que é um string, coloque texto, coloque o tipo que você achar melhor. Professor, eu quero muito independente de linguagem, coloca texto, text, tá? Ele colocou aqui 2 vezes, né? Vou tirar aqui ele já está deixando como padrão sendo uma string, né? Então, vamos fazer o seguinte, clicar 2 vezes aqui no nosso atributo. No nosso atributo. Pronto, tá aqui, ó. O nome do atributo é nome, melhor. Cliquei 2 vezes no atributo. Qual o tipo? String. Visibilidade, privado, tá? Modo de acesso, né? Leitura e escrita, né? Para depois gerar o get e o set se for gerar código, tá? Então, tá bom aqui, ok? Então, o nome é um string. Clico aqui de novo em atributo, clico aqui dentro, clico 2 vezes nesse atributo, vamos colocar qual outro atributo, vamos lá ver, data de nascimento, né? Lembrando que não pode ter espaço, e utilizando a regra de nomenclatura de variáveis, né, do Java, iniciando com letra maiúscula e separando cada palavra com letra maiúscula. Qual vai ser o tipo de dado aqui? Eu vou colocar um date, tá? É uma data. Não tem date, né? Vamos ver aqui.
as possibilidades, né, de atributo. Vamos colocar, deixar string mesmo, tá bom? Depois a gente pode mudar aí para outro tipo. Colocar aqui privado, mas muitas ferramentas permitem você escrever aqui qual é o tipo de dado que você... pronto, consegui. Né? Coloquei, escrevi date, ele aceitou agora o date. Não estava aceitando. E deixa a leitura e escrita. Data de nascimento. Vou adicionar aqui o atributo novamente. Clicar 2 vezes. Vou colocar aqui o CPF. Vai ser uma string, vai ser privado e permite também leitura e escrita, né? Read, modo de acesso, né? Para gerar o get e o set. Ok? Vamos colocar mais outro atributo aqui. Clicar em cima desse novo atributo. Vai ser o endereço, que vai ser do tipo string. Tá? E eu vou colocar aqui privado. Ok. Vamos colocar aqui um outro atributo. Clicar em cima dele, desse novo atributo aqui, eu vou dar o nome de senha. Daqui também vai ser string e ele vai ser também privado, ok? Pronto. Coloquei os atributos de cliente conforme listou aqui, ó, nome, data de nascimento, CPF, endereço e uma senha, tá? E eu posso aqui definir operações, mas primeiro aqui vamos pensar, né, em outros tipos de classe, depois vamos definir aqui as operações, tá bom? Para facilitar. E eu vou fazer o seguinte, né, eu vou deixar vocês aí pensarem, né, como atividade, quais são as possíveis operações de cada uma dessas classes, né? Não precisa você acertar e me enviar para essa atividade de forma assertiva. Eu quero que vocês façam o mais lógico possível daquilo que vocês imaginam, quais são as possíveis operações de cada classe. Mas vamos aqui extrair outras classes aqui do nosso projeto. Nós temos aqui que o gerente, né? Nós temos aqui o gerente, tá? O gerente tem alguma coisa, ele diz, o gerente, ele é um cliente, ele realiza várias atividades, né? Ele tem uma grande importância no nosso sistema. Então, o gerente ele é um cliente. Lembrem de generalização, né? Cliente é uma generalização de gerente. Gerente é algo mais específico. Qual é a seta que eu uso? Essa daqui, ó, né? Com um triângulozinho no final. Cliente é uma generalização do cliente. Tudo que o cliente tem e faz, o gerente também faz. Espera aí. Para cá. Verdinho. Pronto, ó. Pronto. Gerente, ele é também um cliente e ele tem, né, vários outros dados, né? Você pode pensar em atributos específicos aí do gerente. Se o gerente ele é uma especificação do cliente e o cliente é uma generalização, nós vamos ver que isso aqui é herança, tá bom? Nós vamos ver aí nas próximas aulas o conceito de herança. Tudo que o cliente tem, o gerente também vai ter. Se o gerente ele é um cliente, ele herda de cliente, então o gerente também tem um nome, uma data de nascimento. Não preciso nem duplicar a informação aqui, gerente. Eu estou aproveitando código, né? Estou reutilizando código também. Mas vamos deixar apenas assim, tá? Vamos criar aqui, ó, como nós temos lá na listagem, né? O banco. O banco, ele contém, tudo aquilo que contém alguma coisa, é bom que seja uma classe, tá bom? O cliente tem nome, o gerente faz coisas, né? E ele também tem um nome. O banco, ele possui, né? Tem um relacionamento, né, com o cliente, tá ok? Então lembrem daquele negócio também do todo e parte, né? O cliente e o gerente são partes do banco, tá bom? Não, professor, não, eu posso, se eu deletar o banco, eu deleto o cliente? Não, eu tenho que deletar. O banco, então eu tenho aqui uma agregação, eu tenho uma composição, tá bom? O banco, ele não existe, tá bom? Opa, errei. O banco ele não existe se não tiver cliente. Imagina um banco sem cliente. Como é que pode? Então, o banco ele tem cliente. Quantos? Eu posso clicar 2 vezes aqui na agregação e verificar quantos clientes um banco pode ter. Eu tenho que um banco pode ter vários clientes. Então, a multiplicidade mínima, né, é 1. E a multiplicidade máxima aqui é vários, tá ok? Vamos ver se mudou no lugar certo. Pronto, mudou. Ó. Tá certo aqui, ó. Do lado do cliente, ó, banco para o cliente. No lado do cliente, eu digo que o banco tem um cliente no mínimo e vários, a multiplicidade máxima. Vários clientes no nosso
no nosso banco, ó, 1 a vários. E o banco também, eu tenho um relacionamento especial aqui, ó, de banco com gerente, né? Que o banco ele tem que ter um gerente, no mínimo um gerente, e no máximo um gerente também. No nosso caso aqui, professor, mas tem vários. Não, mas no nosso caso só vai ter um gerente, tá bom? Vamos pensar aí em outras possibilidades agora não, ok? Nosso requisito só diz que tem um gerente, tá? Então aqui eu fiz o relacionamento de banco para gerente. O banco tem um gerente, o banco possui vários clientes, ok? Vamos mudar o nome de cliente aí para esse nome aí do relacionamento de clientes, aqui ó, clientes. Beleza, vamos ver mais coisas aqui na nossa descrição. Um certo banco possui um gerente vário, beleza, né? Vamos ver aqui que o cliente também tem contas, né? Conta é alguma coisa importante, tá bom? Que possui número, possui saldo, então vale a pena a conta ser uma classe, tá bom? Conta, opa, eu tenho uma classe conta. Vamos ajeitar aqui. E o que uma conta tem? Uma conta tem um número, vou colocar string mesmo, né, privado, né? Não vou colocar um inteiro, né? É um int. Pronto, integer. Ó, tem um tipo integer aqui no modelo, ok? E ele é privado aqui. Vamos lá que uma conta também tem uma agência, né? O número de uma agência. Pronto, eu tenho uma agência, né, da minha conta que eu vou também colocar um inteiro, tá certo? Vou colocar aqui como sendo privado, tá? Depois a gente vai mudar até esses modificadores de acesso nas próximas aulas. E eu vou dizer que a conta também tem o quê? Importante, que toda conta tem o quê? Tem um saldo, né, não? Toda conta tem um saldo. Não faz sentido ter conta se não tiver um saldo ali, né, que esteja zerado. Vou colocar aqui do tipo double, ok? Deixou público aí, né? E, na verdade, eu vou permitir que seja apenas leitura. Quem vai modificar o saldo? Apenas as operações, né? Depositar, sacar, etc. E eu tenho várias operações aí para conta. Vou deixar que vocês pensem, né, em que operações eu tenho em conta. Eu tenho que conta também não existe sem um cliente. Não faz sentido. Então, eu tenho que o cliente, né, eu vou colocar como sendo uma agregação que eu vou permitir, né, que o cliente nasça sem ter conta, tá bom? Então, eu vou dizer que clicar duas vezes aqui, ó, que o cliente pode ter 0 ou 2, tá bom? 2 contas, tá bom? Então, ele pode ter de 0 a 2 contas e cada conta obrigatoriamente está associada a o lado aqui do cliente, né, o lado do cliente, no mínimo no máximo um cliente, tá bom? Então, conta para um cliente até 2 contas. E eu posso ter até 2 tipos de contas, né? Então, eu posso colocar também aquela questão de conta é uma generalização e conta corrente, conta poupança são coisas mais específicas, tá? Né? Que nós temos até operações específicas para conta corrente e conta poupança, né? Então, nós vamos criar essa ideia também de generalização e de especificação, né? De especialização, na verdade, né? Usando o termo errado. Não é especificação, é especialização. Então, conta poupança é uma conta. Conta poupança, tem que ficar verdinho. É uma conta. E conta corrente é uma conta. Tudo que uma conta tem, conta corrente também tem. Tá certo? Mas tem operações que não são de todas as contas. Tem operações que são específicas de conta poupança. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu ajudar vocês aqui. Ó. Eu posso dizer que toda conta, vou dar um nome aqui, ó. Toda conta eu posso depositar. Ok? Vai ter um parâmetrozinho aqui, ó. Um parâmetrozinho, vou chamar esse parâmetros aqui, ó, de valor. Receber o valor do depósito, que é do tipo double, tá?
de tipo double. E ele é público, né, esse método depositar. Deixa eu colocar aqui, pronto. E a conta corrente, né, nem toda conta eu efetuo pagamento. Né? Se eu tiver uma conta poupança, eu não posso efetuar pagamento. Então não é algo de conta, não é de todas as contas. É específico de conta corrente. Então vou adicionar aqui uma operação, ó. Clicar aqui nesse ozinho, colocar aqui a operaçãozinha, tá? E eu vou chamar aqui, ó, essa operação de efetuar pagamento. Aqui eu também tenho um parâmetro aqui que é o valor, né, do pagamento, do tipo double, tá? E eu posso efetuar esse pagamento. Então, aquilo que é específico, eu coloco aqui. Por que ficou aqui nesse segundo... porque nesse segundo compartimento? Porque o modelo ele usa um terceiro aqui, um último compartimento, para coisas específicas que o modelador quiser customizar. Então, para não ficar aqui no segundo, a gente pode colocar aqui um atributo, né? Que eu posso ter uma taxa, né? Posso ter alguma coisa específica aí para a conta corrente, né? A taxa de cobrança da conta corrente, por exemplo, né? Então, eu posso ter essa taxa aqui, colocando aqui um atributo só para poder ficar no segundo compartimento nosso efetuar pagamento. Ok, pessoal? Então, a gente pode ir construindo o nosso diagrama e basicamente aqui vão ser essas classes. E aí, tendo feito esse diagrama de classe, que não está completo ainda, né, nós vamos aperfeiçoar durante a nossa disciplina, vou pedir para vocês aí, né, além da atividade de percepção da aula, pedir para vocês refazerem os diagramas tanto de casos de uso quanto de classes, né, sendo que o diagrama de classe ele não está completo, e aí vocês vão refazer o diagrama de caso de uso e o de classe eu vou pedir para vocês adicionarem novos atributos nas classes, né, de acordo com a necessidade que vocês perceberem, de acordo com os requisitos, de acordo com o diagrama de caso de uso e com aquilo que vocês percebem ser necessário, né, e adicionar as operações apropriadas às classes, né, que tem muitas operações aí que nós vimos no diagrama de casos de uso que não foram colocadas nos diagramas de classes. E onde colocar, né, essas operações? Qual o melhor local de colocar essas operações? Então, vamos deixar aí como exercício, mas nas próximas aulas nós estaremos tratando melhor desse assunto também e implementando, utilizando orientação a objetos e a nossa linguagem Java. Um abraço a todos vocês.